Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, hoje com a pauta super especial, Gil junto com o João Rafael, João Rafael junto comigo, aliás, né, porque ele que trouxe a pauta. A gente vai falar hoje sobre direito esportivo, esse desenvolvimento, né, estatuto do torcedor, vamos falar aqui de um monte de coisa e tal. Tem um atleta também aqui, o Igor, que é do Atlético Mineiro. A gente vai bater um papo super interessante sobre o que é o direito desportivo no nosso mundo, né? É um esporte aí, o futebol, por exemplo, que toma conta da vida da maioria da população brasileira. Bom, vamos lá? Ô João, seja muito bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto aqui, tão importante assim, para pelo menos metade da população brasileira, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Betão, boa tarde a toda Nova Lima. Estamos aqui hoje na segunda-feira com nossa pauta da OAB, hoje com um direito diferente, que é o direito desportivo, que muitas pessoas desconhecem. É importante, então, a gente trazer alguns fatos, o direito em si, como funciona, para esclarecer melhor a população e nosso telespectador. Estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo é professor e mestre em Direito Desportivo. É um prazer te receber. Como é que foi lá a palestra lá? Seja bem-vindo. E como é que foi a palestra lá na Milton Campos? O prazer é meu. É muito bom estar aqui na TV Banquete em Nova Lima. Eu costumo dizer que eu sou novalimense raiz. Eu não nasci lá nas Seis Pistas, não. Nasci no centro de Nova Lima há pouco mais de 3 décadas, quase 4. É do Salles. Abafa o caso. E é muito bom estar aqui, falar para os meus conterrâneos. Eu tenho certeza, até porque eu fiz uma divulgação, eu falei que eu quero ganhar da Malhação hoje na audiência. Então eu fiz uma divulgação aí em redes sociais. Começou bem, né? Sábado na Milton Campos, lá o pessoal disse, vamos lá para a palestra de Direito Esportivo e tal. E eu quero ganhar da Malhação hoje na audiência, viu, gente? Então, eu até queria ver esse pessoal de outras cidades, outros estados que estão assistindo a gente manifestar aqui, a gente está sem sinal. Mas é muito bom debater o direito esportivo, e como eu disse, especialmente aqui em Nova Lima, que é a minha cidade, a minha terra. Eu sempre me energizo muito quando venho aqui, e é muito gostoso fazer esse bate-papo. Eu quero reclamar da pauta, você traz um cara bonito desse sentado do meu lado, você me ofusca, né, João? Ô Igor, seja muito bem-vindo aqui. O Igor é atleta do Atlético, né? É um prazer te receber aqui. A gente vai tratar um pouquinho. O Igor tem uma história peculiar também, né, Igor? Que é essa amizade que você teve com essa turma toda da Chapecoense e tal, que você conviveu com essa turma toda aí, daquela tragédia, né, da Chapecoense. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, viu, Igor? Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui. Vou contar um pouco da minha vivência no futebol e colaborar com essa galera e fazer um bom bate-papo. Tá, vamos começar com o Dr. Gustavo. Doutor Gustavo, há quantos anos o Estatuto do Torcedor? Ele é respeitado, ele não é? Estava tendo os bastidores, a gente estava conversando aqui, falando, por exemplo, do estacionamento da Minas Arena, por exemplo, que o jogo está marcado para 10 horas da noite, mas o estacionamento só abre 6. Então quem chega 2 horas da tarde fica do lado de fora, rodando no Mineirão, então estaciona ali, arriscado a tomar uma multa, né? Como que anda o Estatuto do Torcedor? Como é que está esse desenvolvimento todo, assim, dos direitos do torcedor? O Estatuto do Torcedor é uma norma de 2003 que teve por objetivo, primeiro, trazer um pouquinho mais de transparência para as competições profissionais, especialmente futebol. Para não dizer que não é Estatuto do Torcedor de futebol. É Estatuto do Torcedor e ele é aplicável a toda e qualquer modalidade profissional. Infelizmente, o nosso Estatuto do Torcedor ele ainda não é, apesar dos seus já 14 anos de vigência, ele não é 100% respeitado. Ainda temos alguns itens dele que merecem maior atenção, mas não obstante isso, já se conquistou muito. Hoje, as entidades que administram o desporto, como as federações, elas já divulgam o calendário com antecedência, o regulamento já é divulgado de forma racional com antecedência, temos a figura dos ouvidores das competições. A Copa do Mundo ajudou muito na melhora da qualidade, agora é chamado de arena, né, dos estádios de futebol. Então hoje você tem local para sentagem, ninguém já mais assiste o jogo em pé. Não, aí entre aspas, né? Bom, não deveria, né? Porque tem o banquinho.
os ingressos são numerados, o torcedor tem seguro de vida ou contra danos que sofrem no estádio, enfim. Muita coisa se avançou. O grande problema, Betão, não é exatamente o que a lei prevê ou aquilo que a lei traz pra gente. Eu acho que o grande problema é que os nossos organizadores de eventos esportivos ainda não entenderam que o que se tem na mão é um grandioso produto que rende muito dinheiro, que envolve o interesse de muita gente ganha a vida com aquilo, e não tratam o torcedor, que é o consumidor, que é a razão de existir do evento esportivo, com o carinho que precisava. Então você pega uma partida como Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, a final de Copa do Brasil, né, deixando o clubismo de lado, foi um baita jogo, um jogo de dois clubes gigantes. Apesar do segundo jogo ter sido um pouquinho truncado, ninguém queria perder, foi um bom jogo, bola na trave. E o torcedor que quis chegar cedo ao Mineirão, que poderia consumir uma cerveja, consumir lá o tropeiro, que é delicioso, não conseguiu colocar o carro dentro do estacionamento, porque ele só foi aberto às 18 horas. É óbvio que o torcedor não trata disso quando tem abre o estacionamento. Fala da qualidade do serviço. E ali, ao meu ver, é realmente, não vou nem dizer um erro, mas uma falta de cuidado com a maior razão de existir, maior razão de viver de qualquer evento esportivo, que é o torcedor. Se não existir quem compra o produto, quem assiste pela TV, quem compra a camisa, quem vai ao estádio e consome cerveja, o esporte não existe, o esporte acaba. E aí o grande ponto é esse. É mudar o paradigma e que a gente possa passar os nossos organizadores de eventos, federações, clubes, a tratar o fenômeno esportivo, a partida de futebol, a partida de voleibol, a partida de basquetebol, como um produto, negócio. E que precisa do consumidor feliz da vida para voltar a assistir de novo. Nós estamos, doutor Gustavo, a gente está muito longe dos americanos, assim, que produzem, por exemplo, uma final de Super Bowl. Você vai pegar a final, hoje o Campeonato Brasileiro é pontos corridos, nós vamos falar um pouquinho disso também. Mas a Copa do Brasil, que seria um grande filão para se ganhar dinheiro ali, você poderia fazer 2 dias, você pegar sábado e domingo e promover um evento final da Copa do Brasil. Né? Nós estamos muito longe disso, que quando você vê um Super Bowl, você vê um espetáculo, por exemplo, até na Europa também, quando você vê um espetáculo dessa magnitude, eles ficam uma semana trabalhando aquilo ali, todo mundo ganhando dinheiro, a cidade vira um movimento super valorizado, né? Então, você entende que a gente está muito longe disso ainda? Justiça já feita. A final, agora Cruzeiro e Flamengo, sem dúvida, foi a final de competição da CBF melhor divulgado, melhor vendido que eu já vi. Então a CBF parece que já tentou para isso, melhorou. Até Cruzeiro e Flamengo ajudaram muito com aquela promoção deles, sim, final de gigantes, foi muito legal. Mas estamos a anos-luz de distância dos norte-americanos. Os norte-americanos conseguem organizar, dentro de um único país, as 4 ligas mais valiosas do mundo. Quando você fala em competição, você pensa assim, a competição mais importante é de futebol. Não, não é. O valor da liga, como mercado de futebol, entra em 4º ou 5º lugar e disputa o 4º com a NBA. Então nós temos a NFL, que é a Liga de Futebol Americano em primeiro lugar, como liga mais valiosa, depois hockey, depois beisebol, depois NBA e Premier League, que é a liga inglesa, disputando ali o 5º lugar. Uhum. Por que os Estados Unidos conseguem tanta pujança e tanta valorização das suas competições? Organização, planejamento. O Super Bowl não se resume às pessoas que vão ao jogo assistir o Super Bowl. O Super Bowl é muito mais do que isso. É a semana, é o dia da competição. As pessoas participam de feiras, de jogos, durante toda a semana e que culmina, né, com a cereja do bolo, que é a final. Só que a final é cara, nem todo mundo pode ir, o estádio é limitado. Então o que eles fazem? Eles promovem uma integração de todos, inclusive daqueles que não podem ou não querem ir no jogo, por meio de eventos paralelos, porém ligados e patrocinados pela liga, e que trazem todas as pessoas para o evento. O Super Bowl tem a propaganda mais cara do mundo. O Super Bowl só perde em número de telespectadores para a Copa do Mundo, ganha das Olimpíadas, ganha da Champions League. Um esporte que é quase que exclusivamente norte-americano. Né? Não há ligas de grande projeção fora dos Estados Unidos. O norte-americano ele consegue transformar qualquer pequeno evento numa grande produção. Isso a gente tem que aprender com eles. Você acha que o futebol nos Estados Unidos vai vingar assim? Tenho certeza. Nós ainda vamos ver. Eu postei até um engradado de cerveja com um amigo, claro que de brincadeira, que os Estados Unidos, a seleção dos Estados Unidos tem tudo para, ou agora na Rússia, ou em 2022, chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. O que o americano se propõe a fazer, ele faz bem feito. A Liga Americana hoje ela já tem um público, uma média de público muito maior do que a nossa.
Você assiste as partidas da Liga Norte-Americana pela TV, os estádios estão lotados. A gente chegou a assistir a transmissão ao vivo aqui, a segunda divisão da Liga Norte-Americana. Claro, não tem segunda divisão, uma liga menor, mas a gente chegou a assistir essa liga menor ao vivo. O que esses caras têm no quesito organização, e quando eu falo investimento, não é investimento como mecenas, botar dinheiro, não. É investimento, colocar dinheiro e recuperar o dinheiro. É impressionante. O futebol nos Estados Unidos já está pegando, ele vai pegar como nunca. E digo mais, em muito pouco tempo ainda vamos assistir os Estados Unidos, não sei se campeão do mundo, na Copa do Mundo, mas eles vão chegar muito... A conversa é diferente, né? Sim, que aí tem Brasil, Alemanha, Argentina, acho que a camisa pesa. Mas Itália, né? Itália, ainda veremos os Estados Unidos chegar, dar muito trabalho na Copa do Mundo. Vale dizer que em 1994, o nosso jogo mais difícil na Copa foi contra eles, aquele lance, né, da cotovelada do Leonardo e tal, foi o jogo contra eles nas oitavas de final da Copa do Mundo. Então, o futebol nos Estados Unidos tem tudo para pegar. A gente fala sobre organização de evento, olha que oportunidade o Brasil perdeu. Em 2014, o Atlético... 2014, o Cruzeiro é campeão brasileiro e o Atlético é campeão da Copa do Brasil. Isso. Como seria incrível a gente ter no ano seguinte, abrindo a temporada, uma Supercopa do Brasil? Pega um desses estádios da Copa que estão aí obsoletos, né? Ou mal obsoletos, não, mas mal aproveitados, Manaus, o Mané Garrincha em Brasília, e bota lá Atlético e Cruzeiro. Olha, Atlético e Cruzeiro, uma Supercopa do Brasil, abrindo a temporada. Ano que vem a gente vai ter o Corinthians, campeão, que deve ganhar o Brasileirão, vamos entender que sim, com o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, abrir a temporada com um grande Cruzeiro e Corinthians, jogo único, promover, fazer um match day no dia, para que as pessoas possam ir, mesmo que não é cruzeirense, é corintiano, vai para curtir o dia, vai para curtir o evento. Porque a ideia é o seguinte, por exemplo, que eu imagino o seguinte, por exemplo, lá na hora do jogo do Cruzeiro, o ingresso, não tinha ingresso. Quem tinha ingresso na mão ali, com um ou outro e tal, às vezes a pessoa chegou lá com o ingresso sobrando, o fulano machucou, não foi, não pôde ir e tal, R$300. Né? Então, mas se você tem um dia antes, 2 dias, 3 dias, aí você leva seu filho, né? Você vai participar de todo aquele clima, né? Aquele clima do futebol e tal, mas na realidade ele não vai entrar no jogo. O jogo é a cereja do bolo, como diz o doutor Gustavo. Betão, o pessoal fala muito, discute muito como que o preço dos ingressos foram inflacionados na elitização do futebol. Eu penso que a elitização é um caminho sem volta. Gasta-se muito dinheiro com o futebol. O Atlético quer ter o Robinho, quer ter o Fred, quer ter o Elias. O Cruzeiro quer manter o Fábio. O Cruzeiro quer trazer, tem o Arrascaeta, trouxe o Thiago Neves, que vai fechar o ano como o maior salário do Brasil pelo número de jogos. Né? Ele tem uma produtividade ali. Para eu ter os grandes jogadores do meu clube, o clube tem que faturar. Então não se consegue manter o futebol com 10, 15, 20 reais de ingresso. Isso quer dizer que o Geraldinho está fora. Não está fora. Se eu criar eventos paralelos, o Geraldino, cidadãos que têm uma condição financeira um pouco menor, podem participar do evento, se integrar no evento, por eventos paralelos. Posso fazer lá na esplanada do Mineirão, na véspera do jogo, na terça-feira, por exemplo, o jogo foi na quarta, um dia de Flamengo e Cruzeiro. Todo mundo ir, participar, pisar no Mineirão, ver a taça, passar a mão na taça, tirar foto com a taça, brincar lá, chutando bola com uma estátua do goleiro Fábio para pegar um pênalti, enfim. Dá para integrar as pessoas. Americanizadas. Aquelas coisas americanizadas. Eu penso, aí é um erro que eu acho que a gente comete aqui e a Sul-Americana comete também. A Libertadores da América é a competição mais importante que a gente tem. A final da Libertadores é uma quarta-feira, 9h45 da noite, horário do Brasil. 9h45 da noite, horário do Brasil, vamos pôr 10 da noite. É 2 da manhã na Inglaterra. É 3 da manhã na Espanha. 10 horas da manhã. 4 da manhã. Este produto, que é o mais importante que a gente tem, que é a final da Libertadores da América, por que não colocar num sábado, 4 da tarde? Sim. Que dá pra passar, pega 8 da noite na Europa. A Europa pegou a Champions League e passou o jogo único no sábado, para todo mundo assistir. Por que não pegar a final da Copa do Brasil e colocá-la um sábado, 4 horas da tarde? Em 98 foi. Do Cruzeiro e Palmeiras. Foi no sábado? Foi no sábado. Gol do Oséias lá, um gol sem ângulo. Eu acho que o Cruzeiro e São Paulo também, quando o Cruzeiro ganha, também foi no final de semana. Foi no sábado também. É isso. Temos que pensar também no mercado externo, gente. Corinthians é uma marca fenomenal. Flamengo é uma marca fenomenal. Cruzeiro e Atlético. Quantos mineiros vivem nos Estados Unidos? Na região de Boston? Sim. Quantos mineiros gostariam de acompanhar em horários
mais convencionais, né, e não nas madrugadas, as partidas envolvendo Cruzeiro e Atlético. Por que no Atlético e Cruzeiro promover um clássico, Atlético e Cruzeiro, até o Campeonato Mineiro, em Boston? Olha que magnífico. Por que não fazer um Corinthians e Flamengo na China? Sim. Rodada do Campeonato Brasileiro, por que não? Então, a gente tem, nós temos nas mãos marcas fantásticas e utilizamos muito pouco. Temos produtos de competição espetaculares, utilizamos muito pouco. A gente tem muito a aprender com os norte-americanos, muito. E eles, infelizmente, acho que não vão acabar engolindo a gente. Quer dizer, já engolem em termos de organização de evento, mas vão conseguir engolir no futebol também. É uma pena. A NBA veio aqui ano passado, fez eventos aqui no Brasil, então eu acho que saber usar melhor as marcas do Brasil, né? Exportar para outros países, os chineses conhecerem o Atlético Mineiro, conhecerem o Cruzeiro, conhecerem o Corinthians, já conhecem, mas levar para lá para eles ver como é que acontece, isso é muito importante para as marcas do Brasil crescer aqui e fora também. Claro, a NBA tinha um stand lá no Porto Maravilha, lá no Rio, durante os Jogos Olímpicos, tinha um stand, um galpão da NBA. Que era uma das casas mais frequentadas. Sim. Ficava lotado o tempo todo. E isso é porque a turma não viu. Carinhas do Jabá, Michael Jordan, Magic Johnson, né? Scott Pippen, Larry Bird. Isso é porque a turma não viu. No Rock in Rio, tinha lá um stand da NBA. No Rock in Rio. Por que não fazer um stand do Brasileirão? Né? Trazer as pessoas para conhecer Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Que é o campeonato mais disputado do mundo, né? Sim. Nós temos essa... Fizesse o evento, vamos dizer, no sábado, trouxesse ex-atletas, ídolos do clube, para ir lá, fazer interação com o público, os torcedores mais novos que não conhecem, para o pai falar como é que é, e daí resgatando mais a história do clube e tendo essa identificação dele de novo, né? Isso é importante. Ô Igor, aproveitar que você entrou nessa conversa aí, vamos rolar a bola aqui para você direto aqui. Você é atleta do Atlético, Sim. Atlético Mineiro, e você joga no time... o time B no Atlético. O time B, né? Eu ia falar alternativo, mas não tem isso não. O time B do Atlético, né? Como é que é isso, assim, ter dois times, assim, ter um time A e um time B, quando precisa, busca lá nesse time, como é que é isso? Sim, o Atlético B foi feito para jogadores que não estavam sendo utilizados na equipe A ganhar um ritmo de jogo, e porque eu vejo? Essa transição do sub-20 para o profissional aqui no Brasil ela é muito precária, porque muitos ficam pelo caminho e se perde muito talento. Então o Atlético é um dos que está fazendo esse novo projeto, do Atlético B. E isso é muito importante para nós jogadores ter essa... Às vezes a gente não consegue ir direto para o A, ter o B e conseguir ganhar uma bagagem maior, disputando esses campeonatos que são profissionais. E isso faz o atleta ficar mais preparado quando receber a oportunidade de estar pronto, né? Como é que é ficar perambulando assim? Você estava em Santa Catarina, daqui a pouco você está no Rio Grande do Sul, daqui a pouco você está lá no Norte, lá atrás está jogando no Remo, daqui a pouco você está no Atlético, daqui a pouco você volta, aí você vai para a China, vai para tudo quanto é lugar. Como é que é isso? Como é que é isso na cabeça do jogador? Você falou comigo que tem, desde os 15 anos que você não mora mais em casa. Sim, a gente... No início é muito complicado, porque a gente sai muito novo e isso pesa, mas com o tempo a gente vai se acostumando com essa vida, porque é muito correria, treinos, vai para jogos e viagem, então a gente vai pegando no tranco e vai levando, e a gente consegue se adaptar, né? Mas no início é muito difícil essa saída de casa, porque eu saí aos 15, mas tem pessoas, jogadores que saem aos 11 anos, então às vezes não tem nenhuma educação tipo formada, daí por isso que às vezes muitos se perdem, por causa não tem eles não estão totalmente formados, né? Então isso pesa. Essa questão de lesão, por exemplo, o jogador, nós vimos agora a final da Copa do Brasil, é jogo duro, ninguém dá mole. Como é que é a vida útil do jogador, assim, essa questão da lesão? Você está dentro de campo com a questão emocional. Eu fiquei analisando, e é um assunto assim que fica na rádio torcedor, né? Aquela por baixo, assim, que é a contusão do Raniel, por exemplo, do Cruzeiro, ela era emocional também, né? Porque travou os músculos e depois rompeu. Isso pode acontecer com o atleta mesmo? É violenta aquela disputa de bola dentro do campo? Como é que é tudo isso, assim? Tipo, no caso do Raniel,
como ele é muito jovem, a gente, sabendo que é uma decisão, a gente sabe que é um jogo onde não pode ter erro. Então a gente cria uma ansiedade, e essa ansiedade pode nos prejudicar. Então, porque hoje o atleta tem que se preparar. Nesses últimos anos o atleta cada vez tem que ser mais profissional. Tem que buscar se aperfeiçoar não só dentro de campo, só no clube, treinar, mas sim fazer toda a parte fora. Procurar um coach, um psicólogo, para estar preparado para essas decisões, para a gente já estar ambientado com aquele ambiente que viveu tipo uma final, com um público muito, muito grande. Então, buscar fatores que nos ajudem quando estar preparados nesses momentos. Você que é zagueiro, né? Você é zagueiro. Como é que é entrar no Mineirão, por exemplo, lotado daquele jeito assim? Né? Você imagina assim, entrar no Mineirão lotado para disputar uma final para o Atlético? E como é que é isso assim na cabeça do jogador, assim? Somente jogador novo? Sim. É um momento onde é a realização do nosso sonho, né? Pro nosso trabalho. A gente trabalha para alcançar esses grandes momentos no futebol. E sabemos que alcançar quando é novo, a gente às vezes não tem a experiência que os mais velhos têm, mas nós temos a vontade, o desejo de querer muito, porque às vezes é o nosso primeiro título, às vezes é o nosso... Só sabemos que ali pode mudar tudo, porque um título marca a carreira do jogador. Então sabemos que aquilo lá pode ser um passo para a nova etapa que vai surgir na nossa carreira. O Murilo, como é que você enxerga o Murilo, por exemplo, do Cruzeiro? Eu sou cruzeirense, todo mundo sabe disso e tal, mas eu estou falando assim, porque tem essa ligação sua, quase que deve ser parelho ali, idade e tudo. Como é que é assim, você enxergar um menino que estava no Júnior, aí machuca um zagueiro, o outro é ruim, aí ele tem que entrar no lugar, o outro quebra o pé, ele entra no lugar e vai jogando, aí o cara volta, ele vai para a final, ele tem que jogar a final. Como é que é tudo isso assim? A preparação que o Murilo fez foi muito boa, porque quando ele teve a oportunidade, ele soube aproveitar da melhor maneira possível. Então, o mérito dele foi muito grande, porque sabemos que nessa idade, ainda mais zagueiro, que é uma posição de confiança do treinador, sabemos que temos que sempre estar jogando na segura, ser um seguro lá atrás, não deixar nada passar e jogar simples. Uhum. E ele conseguiu fazer claramente isso aí. Não é fácil ser zagueiro do Atlético, não, que a torcida cobra mesmo. É time grande, né? É muito. No Vila Nova aqui, o cara vai jogar aqui, se ele mascar o tempo, pega fogo. Imagina no Atlético Cruzeiro, não é fácil, não, né, doutor? E o Atlético teve o Gemerson agora, que também pegou uma carne de pescoço danada, firmou. E agora está no Mônaco, seleção brasileira. Uhum. Eu acho que Gabriel... é o grande filão, esse é o grande momento, né? O cara tem que estar preparadinho. Essa questão do esporte, ela é bem complexa, porque nós temos o Brasil é infinidade, toda criança tem um sonho de ser um grande jogador, e às vezes nós temos pessoas com muito talento, e eu conversando com alguns empresários, pessoas do ramo do futebol, eles falam que o talento é 50%, 25% é a sua dedicação, treinamento, e outros 25% seria considerado como a sorte, né? A oportunidade que você teve. Às vezes tem um atleta que está jogando num jogo, vamos pôr aí a Copa São Paulo, que é uma Copa de Futebol Júnior muito respeitada no mundo inteiro. Aí o dia que determinado jogo, vem um olheiro aí de um time grande da Europa e o menino arrebenta naquela partida e ele é chamado para o time. Então tem muito isso, questão de você aproveitar a sua oportunidade. Temos vários atletas que não viraram. Então, e tem a questão das lesões. Às vezes a gente acha que é uma coisa matemática, mas envolve vários fatores, emoções. Ô João, já aproveitando também que eu já fiz esse link, isso já entrou, nós tivemos ontem no jogo do América mais uma confusão. Como é que está essa coisa do STJD? Ele teve que pagar fiança de 2 mil para poder ser liberado por injúria racial e tudo. Isso não vai acabar, não? Pois novamente, a gente bota essa pauta aqui contra o racismo, e o racismo continua, a violência continua. O STJD tem feito punições exemplares em caso de racismo, em caso de violência nos estádios, tem tentando blindar de todas as formas para não acontecer, mas vira e mexe, retorna esse assunto, né?
questões de racismo, que como debatemos aqui naquele outro programa, a pessoa desmerecer outra pelo fato da pele, né, pela cor da pele. Então, tivemos lá naquela Copa do Brasil que uma equipe foi eliminada, né, de uma fase classificatória por causa... Grêmio, né? Foi o Grêmio, por causa da sua torcida. E agora, novamente, esse caso foi ontem, foi ontem pela manhã, então o procurador do caso fará a análise necessária para eu estar denunciando lá e para ver qual andamento será. Você acha que tem uma possibilidade a gente, ao longo depois dessa final da CBF aí, como diz o Dr. Gustavo, que foi um negócio bonito, eu estava no Mineirão, eu vi que dentro do campo foi tudo muito bacana, muito bem organizado. Você acha que com essa concepção, com essa consciência e tal, a gente tem uma possibilidade assim, de reeducar essas pessoas até dentro do campo mesmo? Eu acho que avançou muito já que era antigamente, e você vê que tem surtido efeito. Tivemos, antigamente as pessoas atiravam muitas coisas no campo e o STJD começou a punir o lançamento de objetos, que ele é proibido pelo CBJD, o lançamento de objetos em campo. Eu já vi em súmulas aí até sanduíche, o árbitro relatou um objeto de presunto e queijo atirado em campo. Então, essa punição, quando você comparece aos estádios, quando alguém atira alguma coisa no campo, você até vê o trabalho dos torcedores, que já vão em direção àquele torcedor. Não, você atirou, você vai se identificar, porque tem uma excludente no código que, se a pessoa foi identificada com um boletim de ocorrência, exclui ali a punibilidade. Então, tem surtido efeito essas questões. E aí, vamos trabalhando com punições exemplares, como aconteceu com os hooligans, né, na Inglaterra. De vez em quando ainda tem uma briga lá. A torcida organizada é um patrimônio. É um patrimônio do clube, né? Com certeza. É um patrimônio do clube. Eu acho que a torcida organizada, ela, bem trabalhada e tudo, ela é uma força que... Quando você tem um time que está mal, quem é que vai viajar? O Brasil, que é um país de dimensões continentais, quem é que vai viajar lá para Pernambuco, sair para ir lá para apoiar o time que está mal? É difícil. Então a torcida organizada tem um papel importante. Eles são fiéis, torcedores fiéis, estão sempre lá, com tambores, fazem festas bonitas, né? Sem dúvida. Doutor Gustavo, ponto corrido ou mata-mata? Mata-mata. Mata-mata. Não tenho dúvida. Essa me pegou no pulo. Essa é a opinião dele. O campeonato de pontos corridos, tudo bem, ele vai premiar a constância, dizem que premia o planejamento, etc. Por outro lado, o produto pontos corridos, não é um bom produto. Olha que gostoso aquele clima que foi na quarta-feira da final. E eu nem sou cruzeirense, muito antes, pelo contrário. Clima de cardíaco, né? É clima de cardíaco pro torcedor e clima de festa e de bom futebol para quem não é torcedor daqueles clubes. O mata-mata traz a emoção. O pontos corridos, a gente já há alguns anos, um time está disparando, o Corinthians disparou, o Cruzeiro disparou 2 anos, 13 e 14, e chega um ponto que a graça do campeonato é ficar em sexto, em sétimo e nono para pegar uma vaga para Libertadores. O Brasil tentou copiar, porque, não dizer assim, o modelo europeu. Só que você faz um campeonato de pontos corridos na França, a França é do tamanho do estado de Minas Gerais. Então é como se o Atlético fosse jogar com Ipatinga. Você vai em Ipatinga domingo, vê o jogo. Aí você vai jogar em Valadares, você vai em Valadares ver o jogo. Agora o Brasil joga Atlético Paranaense. Aí vai jogar com São Paulo e São Paulo. Aí só para jogar com o Sport. As dimensões são muito grandes. O nosso campeonato de pontos corridos, eu penso, é um campeonato exaustivo. Pra gente até que está aqui na região Centro-Sul, nem tanto. Mas imagina o Sport Recife. Imagine se a gente tem na Série A o Remo, o Paysandu. O que esses caras têm que viajar é óbvio que a qualidade do futebol deles vai cair. O Sport Recife, ano que vem, não vai disputar a Copa do Nordeste. E uma das razões é o excesso de lesões que os atletas estão sofrendo ao longo do ano. É claro, na hora de comer o filé com o Campeonato Brasileiro, o cara já jogou tanto, já viajou tanto, sem atleta, você sabe. O cara não aguenta, o cara não treina. Então a gente tem que pensar num modelo de competição de um Campeonato Brasileiro que seja realmente brasileiro. E o Campeonato Brasileiro, hoje, ele é uma Copa Sudeste com Sport, com Goiás, com Atlético Goianiense, Bahia e Vitória. Então a gente tem que pensar num modelo de campeonato nacional de verdade, que traga emoção, que traga público
e que não penalize tanto as equipes que estão fora do principal eixo, que é o Centro-Sul. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas é injusto, porque às vezes a equipe que soma mais pontos não vai ser campeã. Gente, justo é ser campeão conforme as regras da competição. O Atlético perdeu o Brasileirão de 77 para o São Paulo, eu sou atleticano, com 10 pontos na frente do São Paulo. Mas o Atlético não foi campeão segundo as regras da competição. O Cruzeiro na Copa do Brasil esse ano, nos últimos 6 jogos, ganhou 1. Mas foi campeão segundo as regras da competição. Isso tira a legitimidade do título do Cruzeiro? Isso tira a legitimidade do título do São Paulo de 77? Não. Eram as regras da competição naquele ano. E o time que é o melhor tem que ganhar com a fase regular, vamos pensar nos esportes norte-americanos, né? Com a fase regular e com a fase dos playoffs. Então eu não tenho dúvida que um campeonato brasileiro de pontos corridos, bem organizado, bem divulgado, com a participação em caráter cada vez mais nacional, eu não tenho dúvida que uma competição como essa seria muito mais rentável, muito mais emocionante que o Campeonato Brasileiro. O que resta para o Atlético hoje? Lutar pelo G6. O Cruzeiro ter ganhado a Copa do Brasil foi ótimo, que o G6 vai virar G7. Torcer agora ganhar, vira G8 ou G9. Aí você entra se o Flamengo ganhar, vira G9. Aí você entra numa competição no Campeonato Brasileiro que a sua meta é ficar entre os 10. Porque título você não vai ter nunca. E se tem um mata-mata, você aquece a competição. Para mim, o melhor regulamento da história do Campeonato Brasileiro, de todos eles, 1987. Eu até acho que ali o número de clubes era pequeno, eram 16 só. 2 grupos A e B, primeiro turno dentro do grupo, campeões de cada desse turno, semifinal. Segundo turno, um grupo contra o outro, campeão de cada grupo, semifinal. Cruza, 2 semifinais, uma final, o campeão que vencer a final. O latino-americano, especialmente no país das dimensões do Brasil, e com esse coração pulsante que a gente tem, clama por emoção. E o campeonato de pontos corridos é chuchu. É sem graça. Chega uma hora que o campeonato... Picolé de chuchu. É esse tempo, picolé de chuchu. Chega uma hora que o campeonato arrefece. E aí perde o tesão mesmo, você querer acompanhar a competição. Porque o Corinthians vai disparando, você começa a torcer contra o Corinthians. Aí o Grêmio começa a não chegar, o Santos começa a não chegar, você fala assim, putz, vou torcer pra quê agora? Porque você torce contra o que tá na frente, é pro outro chegar, né? O Renato Gaúcho falou assim, o Corinthians vai cair, só que não caia. Porque quando ele cai, todo mundo cai também. Isso é o ponto corrido, é isso, né? O que aconteceu com o Cruzeiro em 2013. É a constância. O Cruzeiro chegou em alguns momentos que o Cruzeiro ameaçou ter uma queda e o São Paulo, que estava disputando, caía também e não chegava. E nos últimos anos, a gente não teve emoção até a última rodada. Sim. Os clubes campeões dispararam e depois foram administrando. É o que está acontecendo agora. Aqui, ó, olha como que o pontos corridos não premia o melhor. Quem jogou o futebol mais bonito do Brasil em 2012? Vocês lembram de 2012? 2012, não lembro. Foi o Atlético. Não. O Fluminense foi campeão brasileiro. Ano passado, para mim foi o Grêmio. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Então o campeonato de pontos corridos, ele tem essa ele está sujeito às né? A regularidade. É o cara que joga com o regulamento do braço. E nem sempre, ainda que na regularidade, o melhor ganha. Porque aí você tem todas aquelas intempéries que pode acontecer. Lesão, problema de contrato, aí abre a janela da Europa, uma turma vai embora, outra vem, e por aí vai. Outra coisa, final com jogo único, o final com 2 jogos. Que a eu acho, na minha opinião, que a final com um jogo único seria, por exemplo, a final da Libertadores, da Copa do Brasil e essas Copas aí. Seria um jogo em um estádio, para você poder justamente vender uma semana, um mês o jogo e tal. Fica um mês, vai ter a final da Copa do Brasil, vai ter a final da Libertadores e tal. Você fica 15, 20 dias vendendo produto daquilo. O que você imagina? Um ou 2 jogos? Minha opinião, jogo único, por essa razão, vender o produto. Agora, tem que fazer uma análise do mercado também. Na Europa, aí vem a situação ao contrário. Na Europa, você circula muito fácil. Então é muito fácil a torcida do Paris Saint-Germain sair de Paris e ver uma final em Roma, assistir uma final em Londres. Se circula muito fácil, tem trem, não é tão caro e tudo mais. Aqui na América do Sul, talvez um cara sair da Argentina para ver uma final em Lima, para ver uma final em Medellín, para ver uma final em Santiago, que mais pertinho, ou no Maracanã, eu não sei se isso facilitaria para os torcedores daquela equipe. Um outro ponto. Um jogo entre Paris Saint-Germain e Juventus, todo mundo quer ver, torcedor ou não. Uma final da Libertadores, como foi ano passado, foi aquele time lá do Equador. Atlético Nacional. E Barcelona, acho que não foi? Não foi o Barcelona. Del Valle. Independente Del Valle. A final entre
é nacional da Colômbia, Independente Del Valle. Será que o cara vai sair de outras regiões para ir lá assistir essa partida, que não tem as grandes marcas como Boca, River? Então você tem que ser uma coisa muito bem estudada. Mas o jogo único, você promove o evento, você pode fazer um jogo único, por exemplo, na China. Final da Libertadores, Tóquio, Japão, Sim. Pequim, China, Moscou, enfim. Você pode levar também esse produto nosso da América do Sul. Vende, né? Igual a Champions, vende. né? A Champions vende, né? Está vendida aí até 2020. Aí você vai dizer assim, não vai. Mundial de Clubes, 2013, a torcida do Atlético invadiu o Marrocos. Jogo importante, a torcida vai. A torcida vai, aonde quer que seja. Então eu penso que o jogo único para essas competições, num horário que se possa vender para a Europa, que se possa vender para os Estados Unidos, que se possa vender para o Japão, é o que a gente precisa pensar. Para a Libertadores da América, para a Copa do Brasil. Por que não criar a Supercopa do Brasil? Sim. É uma coisa simples, é uma partida só. E acredito que não deve ser difícil arrumar nem patrocinar. Patrocinador, por exemplo, deve ser facílimo. O cara dá o name right para a taça, né, para a competição, e começa a circular. E divulga antes a sede também. Ó, ano que vem a final da Supercopa do Brasil vai ser em Manaus. Aí você começa a promover antes de nem saber quem vai chegar. Aí o cara compra ingresso antes, o cara prepara férias, organiza para ir passear com a família e vira um grande evento. No final da Libertadores eu pensei nisso. Pronto. Você começa a vender assim, o cara não sabe quem vai para a final, né? Ah, vai ser no Santiago Bernabéu igual foi, acho que é a 10ª taça, né? Foi no Santiago Bernabéu, mas ninguém sabia que o Real ia chegar, né? Já estava comprado lá há 5 anos antes. Imagina uma final em Buenos Aires, uma final no Monumental, uma final na Bombonera, uma final no Maracanã, que você sabia antes, só vai ser lá. Você programa para ir, poxa, é um mega evento, eu quero assistir, eu quero participar. E aí eles vendem toda semana, noite de autógrafo dos atletas, vende bonequinho, vende camisa e por aí vai. É negócio. Igor, conta pra gente como é que foi aí, a gente lembrando um pouquinho aí dessa turma aí que você fez parte, você foi amigo dela, essa turma da Chapecoense, mexeu muito com você? Óbvio, né? Você pergunta. Com certeza. Eu fui lá no velório. Só para esclarecer para as pessoas que estão fora de casa, o Igor jogou com os atletas da Chapecoense que estavam naquela tragédia lá de Medellín, né? Que caiu o avião e tal. Então, ele jogou com essa turma e tal, por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, eu joguei o catarinense, nós somos campeões catarinense. Daí fiz parte da equipe no Brasileiro. Daí no Brasileiro, em julho, eu saí de lá e eu vim pro Boa Esporte para jogar a Série C. Que eu posso falar que era um grupo muito, como a Chapecoense é uma cidade que só tem um clube, as pessoas ficam muito ligadas, torcedor e jogadores. Então é uma equipe onde se preza muito a família, é um clube muito família, sabe? Então todo mundo se conhecia da cidade e quando eu fui lá em dezembro no funeral, a gente sentia que o clima da cidade, a cidade tipo meio parada, sabe? Parou tudo, porque todo mundo conhecia o Danilo, porque ia no supermercado e encontrava, todo mundo conhecia o Neto, porque ia no restaurante e encontrava, porque como a cidade é menor, as pessoas se encontravam em ambientes comuns, né? Então era tudo meio próximo, entendeu? É diferente, vamos dizer, do jogador que joga no Flamengo, no Rio de Janeiro, não tem tanto contato. Mas lá, como é uma cidade menor, todo mundo fica muito próximo. Então, é muito triste. Ontem eu encontrei até o meu amigo Neto, ele veio lançar o seu livro aqui, teve uma sessão de autógrafos na Saraiva, ali no shopping. E um livro muito bom até, eu indico. E ele me passou um pouco da sua vivência que ele teve lá, do acidente, como foi as coisas, nós falamos e relembramos dos nossos tempos que estivemos juntos na Chapecoense. O professor, o torcedor do Cruzeiro que morreu no campo, ele estava sobre a proteção do Estatuto do Torcedor, né? Quais são os direitos que não só ele, mas que as pessoas têm quando entram dentro do campo de futebol, dentro do estádio de futebol e acabam numa situação dessa assim, trágica, né? O Estatuto do Torcedor estabelece que, como fornecedores do evento e, portanto, responsáveis por questões de segurança e eventuais danos, o clube mandante
era um Cruzeiro Atlético Paranaense, então o clube mandante era o Cruzeiro, e a entidade organizadora da competição, então era o Campeonato Brasileiro e a CBF. Portanto, Cruzeiro e CBF são corresponsáveis, ou seja, responsáveis solidariamente por quaisquer danos sofridos pelos torcedores dentro do local do evento ou em razão dele. Além disso, a responsabilidade desses fornecedores é objetiva. O que isso quer dizer? Os fornecedores respondem pelos danos causados, independentemente da comprovação de culpa, o que facilita muito o acesso ao conjunto de provas por parte do torcedor, porque muitas vezes não cabe ao torcedor provar que houve uma ação ou omissão, mas cabe ao clube provar que a culpa foi exclusiva do torcedor. E nesse caso específico, eu não conheço o inquérito policial, mas aparentemente houve um vício, um defeito, né, para o direito vício é defeito, na prestação de serviço, uma vez que ou o agente de segurança utilizou inadequadamente, teaser que chama? Phaser. Taser, né? Taser, alguma coisa assim. Ou o agente de segurança utilizou inadequadamente, ou, tendo utilizado adequadamente, havia algum defeito naquele equipamento que ocasionou a morte do torcedor. Portanto, pensando nas questões de responsabilidade civil, haveria ali, em tese, a possibilidade de uma indenização por danos morais, por os familiares, que a gente chama de danos morais de terceiros, por danos materiais. Ao que me consta, eu tive essa notícia pela imprensa, aquele torcedor estava para ter uma filha, a namorada estava grávida, ele seguramente trabalhava para sustentar a família, então tem os danos materiais ao longo de todo esse período que a família ficará sem o pagamento das despesas que ele assumiria com o seu trabalho, fora eventuais despesas com funeral, etc, etc. Então, é óbvio que a gente está trabalhando aqui em tese, é um caso concreto, a gente está conversando sobre ele em tese, eu não conheço os autos do inquérito, não conheço os detalhes, mas numa primeira análise, diante daquilo que a imprensa divulgou, que a gente tem notícia, né, pela rádio torcedor, há a possibilidade de uma indenização por danos morais e materiais, cujos responsáveis são clube mandante, Cruzeiro, entidade organizadora, CBF. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria perguntar, Igor, a emoção que teve em Chapecó foi uma coisa assim, sentida no Brasil inteiro. Agora, qual é o sentimento que fica pelo Atlético Nacional de Medellín em ter feito toda aquela homenagem, não só à torcida da Chapecoense, ao time da Chapecoense, mas ao Brasil de uma forma geral? Eu acho que aquilo lá foi além do campo, né? Foi para todos nós, seres humanos, levar para a vida o que eles fizeram. Porque foi uma atitude muito grandiosa da parte deles e comoveu não somente os torcedores de Chapecoense, o cidadão brasileiro, mas todo mundo. Então, eu acho que é um legado que fica, que eu acho que nós temos que levar, não pode deixar isso acabar, porque sabemos que o futebol é apenas um esporte, não pode ser a nossa prioridade de vida, porque nós somos seres humanos, além de tudo. Então, a gente tem que saber que nós temos que dar a mão para o próximo, para o nosso amigo, nosso ser humano. Então, eu acho que essa é a mensagem que ele tem. Nós temos que dar amor para o nosso próximo, nosso ser humano. João, esse é o caminho do esporte? Com certeza, o esporte ele é para desenvolver a questão da saúde e hoje tem os jogos, que é uma coisa atrativa, o ser humano gosta de competição e hoje o esporte se tornou um grande negócio. Mas tem muitas coisas a se combater. Tem a questão da manipulação dos resultados. O mercado de apostas hoje ele é muito grande, ele é dinheiro correndo de grandes valores. Então tem a manipulação onde se busca ali jogadores para pequenas fraudes para que movimentam o mercado de apostas. Tem a questão da violência, tem a questão do racismo. São coisas que temos que combater no esporte para poder se ter um negócio mais limpo, como também temos o doping, né? O doping que é altamente combatido, que ele denigre a imagem tanto do clube quanto da competição como uma questão manipulada. E o consumidor ele não quer ver isso, ele quer o esporte vencendo quem é o melhor. Então tem tudo isso para se trazer
o melhor negócio. Doutor Gustavo, estamos caminhando assim a passos lentos, mas tem luz no fim do túnel para a gente poder desenvolver o esporte no nosso país? Tem, sempre tem. O Brasil é o país de dimensão continental. A gente tem a possibilidade de formar atletas das mais diversas modalidades nos 4 cantos do país. O que a gente precisa é cada vez menos ter o nosso esporte nas páginas policiais e cada vez mais ter o nosso esporte nas páginas de esportes. Eu digo isso pelos últimos incidentes da organização dos Jogos Olímpicos, né, o que a imprensa tem divulgado, e temos que pensar numa real formação para o atleta. Eu costumo dizer que a Lei Pelé, ela desestimula a formação do atleta, porque o clube só consegue firmar o primeiro contrato do atleta, quer dizer, ter alguma garantia na continuidade do atleta depois dos 14 anos. Então, por que o Igor está desde os 15 na labuta e não desde os 13, desde os 12? Porque somente aos 15 ele pode assinar lá o primeiro contrato, que ainda não era profissional, mas era o primeiro contrato. E aí o clube tinha certeza que o Igor não ia ser seduzido e ir para um outro clube. E tudo isso porque a Constituição brasileira proíbe o trabalho antes dos 14 anos. Agora, será que o atleta que está num clube grande, num clube que tem todos os holofotes, ele seria, ainda que antes dos 14 anos, um trabalhador como qualquer um? O que a Atlético e Cruzeiro e a América também fazem, buscando crianças no Nordeste, na região Norte, trazendo para cá e dando escola, dando moradia, dando assistência odontológica. E você pega ele a cada 100, 150, 200 atletas, quantos que viram? 1, 2. Só que aqueles que não viraram, saíram de condições de vida extremamente precárias e tiveram oportunidades que não teriam lá. Estudando. Alimentando direitinho. E por que às vezes Atlético, Cruzeiro, América, São Paulo, Flamengo, enfim, esses clubes não investem tanto nessa categoria de base das crianças ou dos pré-adolescentes? Porque não se pode ainda firmar um contrato que garanta os direitos naquela formação. Para você ter uma ideia, a FIFA estabelece o mecanismo de solidariedade a partir dos 12 anos de idade. A legislação brasileira a partir dos 14. A Alemanha, que foi aclamada depois do 7-1, ela forma as crianças no centro de treinamento da própria Federação Alemã a partir dos 8 anos. Na minha época, quando eu jogava bola, você tinha fraldinha, dente de leite. Hoje não tem mais. Os clubes acabam terceirizando a sua... Quando eu falo base, não é base depois dos 15, 16, não. É a base mesmo, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Para escolinhas. Porque não vale a pena, às vezes, investir, porque o cara começa a despontar com 13, 14 anos. A gente sabe que tem gente que desponta já assim. Alguém seduz, ele vai para outro clube, o dinheiro investido ficou por isso mesmo. Então temos que repensar o tratamento legislativo em termos de proteção para o clube formador, no quesito idade, e nas outras modalidades, tentar viabilizar, junto com o COB, junto com os clubes brasileiros, junto com a Federação Brasileira de Clubes, formas de termos outros grandes exemplos, outros grandes heróis no tênis, como o Guga, na ginástica olímpica, como o Zanetti, no vôlei de praia, se bem que a CBV ainda consegue investir legal, o vôlei tomou um caminho muito interessante, né? Muito corpo. O basquete brasileiro, que era sensacional, morreu, pelo menos no quesito seleção. Então, temos que começar a pensar formas de formar jovens, de preferência antes dos 12 anos, porque quem está jogando bola e jogando basquete não está mexendo com droga, não está cometendo primeiros delitos, não está pensando em bobagem. Então, educação e esporte. É o binômio que a gente precisa para fazer desse país um local diferente, com mais paz, com mais felicidade, com menos criminalidade, para a gente poder viver. E é isso que a gente sonha e espera. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aqui ao Igor, atleta do Atlético Mineiro, ao Dr. Gustavo e ao João Rafael. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.